Em busca de soluções para uma cidade melhor, a Rio TV Câmara comemora os 453 anos do Rio com uma série de reportagens especiais. A primeira delas é sobre mobilidade urbana. Eu conversei com especialistas, ciclistas e pedestres para tentar encontrar os caminhos para um deslocamento rápido e seguro pela cidade. Já são 3 milhões e 57 mil veículos rodando diariamente no Rio, de acordo com dados do site do Detran de fevereiro de 2018. O anda e para da cidade tira horas de vida da população e muda drasticamente a rotina das pessoas. Eu acordo 3 horas da manhã, saio de casa para pegar o ônibus 5 horas. Poxa, olha o tempo que eu gasto, olha a hora que eu estou saindo daqui para ir para cá. Chega no trabalho que horas? Eu pego 7h30. Acordar 3 horas da manhã. Beatriz gasta cerca de 5 horas por dia para ir e vir do trabalho. O trajeto entre os bairros do Anil, na Zona Oeste, e São Cristóvão, na Zona Norte, demora 5 vezes mais na hora do rush. Que horas você tem que sair de casa para poder chegar na hora do trabalho? Eu pego no meu trabalho 8h15, eu tenho que acordar umas 5h30 mais ou menos e tá saindo de casa no máximo no ponto 6h20 da manhã para poder chegar. E você dorme quanto tempo? Você não está roubando tempo de sono? Rouba tempo de sono, rouba tempo de sono. Quantas horas mais ou menos por dia você deixa de dormir? Eu já sou acostumada já a dormir mais tarde mesmo, mas mesmo assim deixo assim umas 2 horas ainda de dormir, 3 horas, porque realmente a gente fica preocupada de não chegar no outro dia no trabalho. O sofrimento é o mesmo para quem trabalha no trânsito. Trajetos de 40 minutos triplicam de duração durante os engarrafamentos. Quantas horas o senhor passa engarrafado por dia? Geralmente é 2 horas. Em que trajeto? Caxias Central. Não tem como se livrar disso? Não tem como, o trânsito é muito pesado. Poluição, tempo perdido, estresse. As consequências do trânsito na capital precisam de uma solução urgente, afirma Rômulo Rico, professor da Universidade Federal do Rio. Ele diz que o transporte público tem que ser reordenado na cidade. São 8.000 ônibus divididos em 600 linhas. E apesar da quantidade, as linhas muitas vezes não prestam um serviço eficiente. 28% das viagens se destinam ao centro e hoje boa parte da população tem atividades em outras áreas da cidade. Eu começaria repensando a própria rede, a rede de serviços que veio se desenvolvendo ao longo do tempo, teve alguma mudança, alguma transformação em 2010, no período da licitação, mas ela precisa mudar ainda muito fortemente para atender os reais desejos das pessoas. Muitas vezes as pessoas são obrigadas a fazer caminhos mais longos do que precisaria fazer. Muitas vezes são obrigadas a tomar 2 veículos ao invés de um só. Muitas vezes são obrigadas a pagar 2 vezes quando poderia pagar apenas uma. Isso dificulta o transporte público, isso dificulta a vida das pessoas. O professor, que é um dos idealizadores do BRS, defende a implantação do sistema em toda a cidade. Em Copacabana, que foi o primeiro de todos, nós reduzimos o tempo de viagem para cruzar Copacabana em 50%. Conversando com alguns cobradores e motoristas, alguns me disseram o seguinte: no meu turno eu fazia 3 viagens, agora faço 4, com sorte faço 5. Isso significa que houve, não só pelo lado dos usuários, uma redução no tempo de viagem, como pelo lado da operação, uma melhor utilização dos veículos, melhor utilização dos recursos disponíveis, melhor produtividade. O metrô, que hoje tem velocidade média de 36 km por hora, precisaria de mais linhas para atender principalmente a Zona Norte, região que, segundo o professor Orrico, é a mais deficiente em transporte no Rio. Se nós quisermos fazer uma mudança de envergadura, aí sim nós precisamos construir muito mais metrô. Para isso precisamos de muito mais dinheiro e para isso precisamos discutir quem paga a conta. Na Universidade Federal do Rio está sendo testada uma alternativa revolucionária para o caótico trânsito carioca, o MagLev, um veículo de levitação magnética que utiliza alta tecnologia. É como se o trem flutuasse num tapete mágico. Nós vamos ver agora a interação do ímã com 3 materiais diferentes. Primeiro com um material ferromagnético, que é uma moeda. O ímã atrai a moeda é atraída para o ímã. Se eu soltar, ela vai grudar. Agora nós vamos ver o ímã interagindo com o material condutor. No caso, é uma folha de alumínio. Ele amortece a queda. Se nós jogássemos
essa folha de alumínio fora do ímã, ela ia fazer um barulho enorme. Não haveria o amortecimento. E, finalmente, a interação do ímã com o material supercondutor que está dentro das bases, né, vamos dizer, que substituem as rodas do veículo. Aí você cria uma força maravilhosa que é um estado de levitação estável. O supercondutor fica flutuando em cima da linha de ímãs de uma forma estável. Inicialmente, o maglev percorreria distâncias curtas, cerca de 5 quilômetros. Ele poderia carregar até 5.000 pessoas por hora. Uma outra grande vantagem é o custo. Enquanto o quilômetro do metrô sai hoje por R$ 300 milhões, cada quilômetro do maglev custaria 60 milhões. O custo dessa tecnologia fica 1/5 do custo do metrô. O metrô para Barra da Tijuca, essa última linha, ficou em torno de R$ 300 milhões por quilômetro. Nós estamos falando aqui na faixa de R$ 60 milhões por quilômetro. Construir metrô está praticamente proibitivo. A solução do VLT ela interfere enormemente na cidade. Ela anda na calçada junto com as pessoas. O bonde, que eu andei quando era criança, foi retirado da cidade do Rio de Janeiro, baseado no fato que era um bonde, que atrapalhava, né? A palavra bonde hoje em dia tem o significado de uma coisa que atrapalha. O VLT que nós temos é o bonde moderno, mas é o bonde. Anda em cima de rodas de aço, o trilho é muito parecido com o trilho do bonde anterior. A diferença talvez esteja no problema que não precisa de catenária, mas são sofisticações em torno de alguma coisa que é bem antiga. O Brasil está na vanguarda da tecnologia do maglev. A China e a Alemanha também estão testando, mas em escala bem menor. No laboratório da UFRJ, o módulo percorre uma distância de 230 metros com até 20 pessoas. Quem quiser conhecer, pode ir ao laboratório todas as terças-feiras, entre 11 da manhã e 3 da tarde. Segundo os pesquisadores, esse é o tipo de transporte ideal para os dias de hoje. Não polui, tem baixo custo de obras e de implantação, consome pouca energia e pode andar a até 70 km por hora. Mas o projeto está ameaçado por falta de dinheiro. Em 2017, nós tínhamos a perspectiva de um apoio da FAPERJ do projeto Pensa Rio, que nós vencemos em 2015. Nós recebemos o apoio de 2015 e de 2016, é um projeto de 3 anos. Em 2017 não recebemos nada. Recebemos uma proposta chinesa de investir em torno de 150 milhões de reais no projeto, desde que houvesse um aval, uma garantia da cidade do Rio de Janeiro que poderia depois operar essa linha durante vários anos. E estamos tentando viabilizar esse processo, mas não é uma coisa tão simples assim, né? Mas enquanto o maglev não chega, o carioca vai procurando formas de se livrar dos engarrafamentos. Além da locomoção diária, a bicicleta já é usada para fazer entregas por várias empresas, como lavanderias, farmácias, restaurantes e lojas de colchões. Os usuários reclamam da falta de ciclovias pela cidade, principalmente nas zonas norte e oeste, e da violência por parte dos motoristas. Por causa disso, o triatleta Rafael Pazos criou a Comissão de Segurança do Ciclismo do Rio de Janeiro. A bicicleta ela é um veículo de propulsão humana garantida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O lugar de direito do ciclista é na via pública. Então, o nosso trabalho mesmo hoje, junto ao poder público, é fazer com que haja um pouco mais de harmonia no trânsito entre as pessoas que se deslocam de carro, de bicicleta e a pé. É essencial que existam lugares, ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas, são locais segregados, que segreguem o ciclista dos automóveis. Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro e o Brasil não tem essa cultura aí do respeito ao ciclista, né? Hoje, a bicicleta ainda é vista como um artigo lúdico, como um brinquedo. Uma das vitórias da comissão criada por Rafael foi a regulamentação da tipificação do roubo de bicicletas. Com o aumento da quantidade de pessoas pedalando, era notório que ia começar a aumentar o roubo e furto de bicicleta. Só que o problema é que o poder público, a polícia militar, não estava enxergando que a bicicleta era o bem cobiçado. Porque quando o ciclista era roubado, o ciclista ia registrar a queixa, entrava como um simples roubo a transeunte. Então não entrava para as estatísticas, era um roubo a pedestre. Então, desde 2015 agora,
nós conseguimos a lei da tipificação de roubos e furtos de bicicleta e nós temos 3 anos aí de dados estatísticos que comprovam onde é que está a mancha criminal, onde é que está acontecendo a maior incidência de roubos e furtos de bicicleta. E onde está? É onde os ladrões têm mais facilidade de abordar o ciclista, nas ciclovias. Mas em que região da cidade? Basicamente é onde existe o cicloturismo. Aterro do Flamengo, Lagoa, Maracanã. Maracanã é demais. José Flávio conhece bem os problemas dos ciclistas. Ele teve poliomielite e se desloca num triciclo pelas ruas do Rio, fazendo entregas para sobreviver. Ele reclama da falta de acessibilidade, que é muito pior no subúrbio. Onde você costuma encontrar mais dificuldade? Olha, não tem um local que tenha mais dificuldade. Todos os locais têm certa dificuldade. Aqui no centro e na zona sul tem um pouco menos, mas ainda assim poderia ser bem melhor. Agora, zona norte, subúrbio, é bem pior. E no transporte público, no metrô, no ônibus, é difícil se deslocar? É muito difícil, muito, principalmente os ônibus. A maioria dos ônibus agora tem o equipamento que dá acessibilidade. Só que a maioria deles também está quebrado, ou o motorista não sabe usar, ou está com alguma falta de manutenção. Ponto de ônibus também não é acessível, deveria se pensar nisso, em melhorar o ponto do ônibus, entendeu? Metrô, um pouco melhor, mas ainda assim a gente encontra alguns problemas. Quais? Equipamento quebrado. Hoje mesmo tem uma plataforma da Pavuna quebrada. Há 2 anos, Tatiana Murilo luta pela acessibilidade e mobilidade no Rio. Depois que a mãe teve um grave problema de saúde, ela descobriu como é difícil andar a pé pelas ruas. Assim, nasceu a ideia do Caminha Rio. E não é difícil encontrar os problemas. Numa rápida caminhada pela Cinelândia, um dos cartões postais da capital, encontramos uma rampa que não é ideal para nenhum deficiente. Uma situação contraditória com o que diz a Lei Complementar 111 de 2011 do Plano Diretor da cidade, que garante prioridade ao pedestre e aos modos não motorizados de transporte. Essa rampa que teoricamente deveria ligar a outra calçada na outra extremidade com outra rampa. Então você vê que a outra calçada não tem a rampa. E a gente ainda tem essa pavimentação de paralelepípedo, né, que faz com que as pessoas que tenham mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência não consigam atravessar com conforto e segurança aqui, né? Então, isso aqui é um dos muitos exemplos de falta de acessibilidade nas nossas ruas que o pedestre enfrenta na hora dele se deslocar. Para ela, a população poderia ajudar mais. Falta conscientização da população e falta também um pouco mais de colaboração nesse sentido, porque, por exemplo, a questão da limpeza e da ordem pública, a própria população poderia contribuir, né? A gente vê esses casos, esses pontos da cidade hoje em dia, que tem bares e restaurantes que enchem a calçada de mesas e cadeiras, né? Eu acho que o proprietário ele pode se conscientizar, ele pode deixar uma faixa livre para o pedestre, né? Isso é uma questão de educação e de consciência da população. O vereador Felipe Michel, integrante da Comissão de Transportes da Câmara, garantiu que os parlamentares estão cumprindo seu papel. Mas, diante de tantos problemas, ele promete aumentar a fiscalização para melhorar a mobilidade no Rio. Nós aqui da Comissão de Transporte estamos na rua diariamente, ouvindo a população, nós andamos no transporte público, então o que tem que ser feito com mais agilidade é a Secretaria de Transportes ouvir verdadeiramente a Comissão de Transportes aqui da Câmara, as necessidades da população do Rio de Janeiro, que nós estamos aqui para fiscalizar, para cobrar e direcionar. E precisa ter uma celeridade no STPC, no STPL, nos ônibus e no BRT da nossa cidade, porque nós estamos aqui para colaborar, mas a gente precisa contar com o Executivo de forma que possa executar. E se não executar, quem perde é a população da cidade do Rio de Janeiro.